assim, ó, nós vamos falar agora sobre emprego apoiado. Vamos assistir uma reportagem primeiro? Está na lei. Toda empresa com 100 funcionários ou mais precisa preencher um percentual de vagas com pessoas com deficiência. Mas o que fazer quando não se encontra mão de obra qualificada no mercado? Rosana, por exemplo, tem deficiência visual e nunca tinha trabalhado na área administrativa. Ela passou por um treinamento de 2 meses e quando terminou, já tinha sua carteira assinada. Porque eu entrei sem experiência nenhuma, né? Fui adquirindo aqui e eles foram confiando. Respeito as minhas limitações, mas não me trata assim, não fala assim, não dá conta de fazer. Então me dá a responsabilidade, eu tenho que cumprir. O emprego apoiado é novo no Brasil. Mesmo assim, muitos gestores já perceberam seus resultados, que muitas vezes vão além do retorno financeiro. São pessoas extremamente motivadas. São pessoas que mostram um nível de empenho, muitas vezes, melhor do que outros que não têm nenhuma deficiência física, mas que ficam esperando a hora aquela história de dar o sinal para largar a caneta e ir embora. Então tem gente que se agarra naquela oportunidade de trabalho como se fosse a coisa mais importante da vida dele. E é ajudando os colegas de trabalho que Liliane, deficiente auditiva desde a adolescência, devolve à empresa o investimento que recebeu. Ela foi contratada há 10 meses e hoje ensina o que aprendeu aos novatos que por aqui chegam. O sentimento? É um sentimento assim que me superei, aprendi e estou passando para outras pessoas. Espero que os jovens hoje que entrem, tenham noção de que a sorte que eles estão tendo, porque aprender um serviço novo, aprender a ter conhecimento nunca é demais, é sempre bom, a gente cresce com isso. Rosana concorda com Liliane e já faz planos para o seu futuro profissional. Eu pretendo me qualificar mais, já estou pensando em fazer uma faculdade na área de ciências contábeis para estar mudando de função e colaborando mais com a empresa. Opa, legal, projeto de vida. Olha só, e agora eu vou conversar com a Cristina Branches, ela é psicanalista e doutora em Ciências Sociais e superintendente do CAIS, que é o Centro de Atendimento em Inclusão Social. Ei, Cristina, então, vamos explicar direitinho essa questão do emprego apoiado. A gente viu 2 casos aí, né? Uma delas tem problema auditivo, a outra visual, né? O apoiado é sempre assim, porque eu fiquei pensando, um computador cheio de coisas, aí seria acessibilidade, não seria emprego apoiado? Explica pra gente. Bom, tem diferença. Boa noite, Roberta, boa noite a todos. Bom, o emprego apoiado é uma forma de colocação para as pessoas com deficiência. E tem exatamente o que o nome diz, apoio. Então, aquela pessoa que tem uma deficiência mais severa, ela precisa de um apoio, vamos dizer assim. Mas não só a pessoa com deficiência. A diferença do emprego apoiado, dessa forma de colocação, é que se procura com a colocação toda a mudança de um comportamento na empresa, de um comportamento empresarial. Então, essa que é a mudança do emprego apoiado. Então, não é só uma acessibilidade física, não é só colocar a rampa para a pessoa. É a questão humana também. É, a questão humana, a questão das relações, né? E de toda a acessibilidade e de toda uma mudança que a possibilidade, a oportunidade que é trabalhar com a diversidade no ambiente de trabalho, ela permite. Pois é, que é interessantíssimo, né? Mas isso está acontecendo na prática? Pois é. Porque nós temos até uma lei, né? Sim. Quer dizer, a lei das cotas, né? Sim. Para pessoas com deficiência. Como é que essa lei está? Pois é, nós temos uma lei, a lei já de 99, né? Já tem muito tempo. Foi preciso estabelecer... É do tempo desse programa, 16 anos. Olha, e foi preciso estabelecer uma multa para exatamente começar a ter o maior número de colocação. Isso eu estou dizendo o maior número de empresas. Sim. Porque tem empresas que, por uma posição ética, até por uma ação social, de responsabilidade social, ela contrata toda a diferença, vamos dizer assim, todo aquele trabalhador que chega e que tem competência, ele pode ter uma oportunidade no ambiente de trabalho. A gente pode dizer que existem empresas assim. Existem empresas que estão assim porque elas já perceberam e já existem pesquisas que demonstram que as empresas que têm este comportamento são empresas mais competitivas.
São empresas que têm melhor capacidade, que estão melhores no mercado. Então, não é à toa que este é um movimento crescente para algumas empresas. Já melhorou muito, Já né? melhorou muito. Mas ainda precisa muito. Mais muito. Quando a gente começou, já tem muito tempo que o CAIS, que nós trabalhamos com essa proposta, que iniciamos com a colocação. Então, a gente pode pensar que no início a colocação era uma coisa assim, é responsabilidade da pessoa com deficiência. Ele que tem que se virar no ambiente de trabalho. Então, a gente pode imaginar que este foi o início e que mesmo o empregador, ele estava fazendo essa contratação meio um favor, né? Para alguns conhecidos, para poucos. Bom, eu digo que eu sou otimista porque, na verdade, eu vi as empresas aumentando este número de empresas que percebem que a colocação de pessoas com deficiência no ambiente de trabalho, ela é positiva. Entendi. Ela traz benefício para todo o corpo. Ainda é muito difícil, são poucas. São poucas, né? E tem muitas empresas também que ficam assim, eu vou gastar. Se eu colocar, vou ter despesa, e ninguém quer gastar, né? Não. Se contratar pessoas com deficiência. E não é por aí, né? Não, pois é. Porque uma rampa serve para uma pessoa que não consegue, e serve para todos nós, né? Um exemplo que eu estou dando. Sim. Por exemplo, a rampa vai servir para qualquer um, né? Alguém que por acaso, num determinado momento, torceu o pé, ter uma rampa para subir é muito melhor do que ter que enfrentar uma escada. Enfim, ela vai beneficiar a todos. Mas é um pouco mais do que isso também, porque a gente sempre pensa na deficiência física, né? No início da contratação da pessoa com deficiência, as empresas diziam assim, eu quero contratar. Mas eu quero aquele que tenha uma deficiência leve. Eu não quero aquela pessoa muito comprometida. Então, nós que defendemos a colocação de pessoas com deficiência intelectual, com autismo, eles têm capacidade de desenvolver coisas maravilhosas, de ser excelentes trabalhadores. Precisa ter a oportunidade para mostrar isso, né? E aí precisa desse apoio. Porque, de fato, a empresa tem que mudar toda a sua forma de lidar com recursos humanos. Então, isso tem um custo, né? Nós temos que pensar como ele falou, né? O nosso geriatra. Tem custo, quer dizer, vamos colocar que o custo é uma perda para a empresa, mas tem o ganho, É um custo inicial, é um investimento. Eu acho que muitos não percebem ainda como um grande investimento, porque a médio e a longo prazo, assim, os benefícios que essas empresas têm são inúmeros. Agora, eu sempre escuto dizendo assim, tem muita vaga, eu queria contratar, isso empresários falando, mas não tem gente qualificada. A escolarização é baixa. Como é que está essa questão? Pois é, tem os dois lados. De fato, nós temos poucas pessoas com deficiência qualificadas. Porque essas pessoas tiveram poucas oportunidades de se qualificarem. A inclusão escolar também é algo muito novo. Tem o quê? Uns 10 anos, né? A Declaração de Salamanca foi em 94 da ONU, a LDB no Brasil 96, as escolas começaram a se adaptar, e 2000 que o MEC começou a ter um trabalho, digamos assim, mais intenso para que essas escolas recebam as pessoas com deficiência, alunos com deficiência, muito recente. Né? Nós temos aí... Ou seja, como você é otimista, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Alguma coisa importante você não falou que você queira falar para o pessoal de casa? Eu acho que é importante para as empresas, para os dois lados eu queria dizer. Primeiro para as empresas, para apostar naquele trabalhador que parece que ainda não está pronto, porque ainda está procurando um trabalhador padrão, arrumadinho, ou que uma deficiência não seja muito visível, que seja algo ali que ele acha que não vai atrapalhar o ambiente de trabalho. Ao contrário. Pode apostar nesse trabalhador e pode apostar em fazer uma revolução na sua empresa para receber este trabalhador, que os benefícios serão enormes. E a longo prazo, médio prazo, não vou dizer a longo prazo, mas a médio prazo, não, lógico, a curto prazo. E para a pessoa com deficiência e familiares, eu acho que eles também têm que apostar muito, porque muitos às vezes deixam de buscar, de lutar mesmo por essa vaga, por esse tipo de trabalho de colocação, deixando de acreditar em si próprio, no filho. Então, acho que nós temos que apostar aí, todos nós. Isso mesmo, gente. Não, legal demais. Obrigada, Cristina.